Qual é o nível dessa exposição à santidade de Deus que você tem caminhado? Santidade não é peso, é privilégio, não é prisão, é libertação. E não é vergonha, é honra. Olá, família, tudo bem? Deus abençoe a sua semana, os seus projetos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Se você ainda não é inscrito neste canal, esse é o momento. Dessa forma, o YouTube nos ajuda na propagação dessa mensagem. E hoje eu quero falar com você sobre santidade. Você sabe o que é santidade? Santidade é viver como quem pertence a Deus, como quem carrega seu nome e reflete a sua glória. É resistir ao pecado, é exalar ao bom perfume de Cristo, ainda mais nesse mundo tão saturado de trevas. E sabe, santidade não é peso, é privilégio, não é prisão, é libertação. E não é vergonha, é honra. Comente aqui embaixo o que você pensa acerca da santidade. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, acompanhe. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ao falarmos do assunto santidade, é bem normal vir à nossa mente um monte de regras, né? Um padrão de comportamento, assim, de coisas que nós não podemos fazer e que outras pessoas podem fazer. Nós criamos isso na nossa cabeça. É bem verdade que isso deve ser observado, mas não deve se basear no que eu e você pensamos que esteja certo ou errado. A Bíblia nos diz que Deus é santo. Está lá em 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus quer nos levar à santidade. Imagine se Deus tivesse designado que o espírito dele fosse apenas o espírito de amor. Ou quem sabe, se Deus tivesse determinado que o espírito fosse apenas o espírito de liberdade. A verdade é que ele é tudo isso junto, né? O espírito nos promove a liberdade, ele nos consola dia após dia. E o Espírito Santo de Deus, ele é mais do que tudo isso. Ele é o Espírito Santo que nos conduz à santidade de Deus. Então, sabe aquele pacote de regras, de padrões de comportamento? Está ligado no quanto nós nos submetemos à santidade de Deus. O quanto nós permitimos que o Espírito Santo haja em nossas vidas. E eu gostaria de te perguntar nessa oportunidade, qual é o nível dessa exposição à santidade de Deus que você tem caminhado? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. O quanto você tem permitido que o Espírito Santo tenha a liberdade de governar o seu coração? Escreva aqui nos comentários alguma situação específica e que o Espírito Santo soprou nos seus ouvidos acerca de algo ou alguma situação que estava caminhando para o pecado e você conseguiu ouvir a voz do Espírito e mudar o rumo dessa história. Sabe? Então, à medida que nós nos submetemos ao agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, isso vai produzindo em nós algo, uma nova estrutura, um novo comportamento, sabe, que revela aquilo que Deus é realmente. E quando nós caminhamos nessa verdade, nós vamos sendo transformados por Deus. Ele vai tomando forma em nós. E aí sim eu te digo, nós começamos a refletir quem Deus é verdadeiramente. Então, quando a gente fala de santidade, automaticamente a nossa mente também remete ao que é puro. Porque Deus nos diz para sermos puros. E pureza, santidade não se misturam ao pecado, às coisas desse mundo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aqui muitos exemplos que nos lembram o quão é importante sermos puros. O quão é importante
é o processo de purificação e de santificação nas nossas vidas. Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a oportunidade de sermos santos. Isso não é uma chamada para uma vida impossível. É uma chamada para vivermos uma vida exposta à santidade de Deus. E é vivermos uma vida exposta à realidade do Espírito Santo na minha e na sua vida. No livro de Salmos, capítulo 24, verso 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Na verdade, isso aqui é uma pergunta retórica. Deus nos pergunta, mas Ele sabe que nós não sabemos. Por isso que Ele já vai dar a receita. Então, o acesso a esse lugar santo, lugar onde Deus revela sobre nós, exige o que de nós? Mãos limpas e um coração puro. Deus quer nos levar à santidade, queridos. Não importa se isso vai nos fazer sofrer ou que destrua os nossos sonhos. Deus quer me levar à santidade, assim como Ele é santo. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje, se por momentos de frustração na sua vida, talvez você esteja entendendo ou não esteja entendendo o processo que você está vivendo no dia de hoje, nesses dias, talvez até com questionamentos a Ele. Ah, Deus, onde o Senhor quer me levar com esse sofrimento? O que o Senhor está querendo de mim? Aí eu queria te dar uma notícia. O Senhor quer te levar a ser mais santo. Te levar a um nível maior de santidade. E a minha oração é para que eu e você, nós possamos nos render ao Espírito Santo de Deus nesse dia, nessa hora. Então, abra seu coração, se entregue a Ele e passe a viver exposto à santidade de Deus. Amém? Se essa palavra tocou seu coração, dê o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva aqui no canal Instante da Graça, se você ainda não é inscrito. Fique em paz. Deus abençoe sua vida, seus projetos. Até a próxima.